Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 461. Caramba! Shiki cambaleou e se levantou dos destroços de um navio pirata. A cena diante dele quase o fez desmaiar novamente. O mar estava revolto, repleto de destroços e estilhaços de navios naufragados. Cadáveres de piratas cobriam as ondas incontáveis e densamente compactados. Era como um inferno na terra. A frota pirata voadora que ele havia reconstruído havia sido exterminada. De novo, ele instintivamente virou a cabeça. Em meio aos destroços à deriva, o Ouro Jackson, dos piratas do Roger, flutuava no centro. Os mastros do navio haviam se partido na tempestade, as velas penduradas em farrapos. O casco estava cheio de danos e a proa havia afundado com um amassado enorme, quase irreconhecível. Mesmo assim, este navio lendário, criado pelo mestre construtor naval Tom a partir da árvore do tesouro Adam, resistiu à força total da tempestade e de alguma forma conseguiu se manter à tona. Os piratas do Roger se agarraram ao navio, cada um parecendo que mal havia sobrevivido. Nós quase morremos. Bug estava encharcado e mole, com o rosto pálido como um lençol. Rayleigh agarrou-o pela cintura com uma das mãos, parecendo igualmente sombria. Todos pareciam ratos afogados, ofegantes. Uahara! Na proa, Roger desabou no convés destruído, jogando a cabeça para trás em uma risada estrondosa. Conseguimos! Eu realmente sobrevivi a isso. Sua risada era selvagem e cheia de alegria. Sua expressão brilhava com uma ousadia que vinha de encarar a morte de frente. Ao verem seu capitão daquele jeito, os outros trocaram olhares e não conseguiram evitar rir também. Sim, eles sobreviveram. O Ouro Jackson naufragou, mas eles ainda estavam vivos. Foi um pequeno milagre em meio ao desastre. Em contraste, a frota pirata voadora sob o comando de Shiki foi completamente destruída pela tempestade. Esta tempestade reescreveu completamente o curso da batalha. Mas eles não tiveram muito tempo para respirar. De repente, um rugido estrondoso surgiu do mar distante, sacudindo o ar. Matar! Derrubem os piratas do Roger! Matem Shiki! Por justiça! Bum! O rugido dos tiros de canhão ecoou pelo céu. Incontáveis projéteis rasgaram as nuvens como chuva, caindo com explosões ofuscantes de chamas. Os fuzileiros navais? As pupilas de Rayleigh se contraíram. Os rostos de todos escureceram. Enquanto bloqueavam os disparos dos canhões, todos se viraram na direção do ataque. Um navio, 2, 3, 10 navios de guerra fortemente armados avançaram pela tempestade como uma torrente de aço, avançando em direção a eles a toda velocidade. Sua sede de sangue era palpável, seu ímpeto imparável. Chamas irromperam dos canhões do navio, iluminando as silhuetas ameaçadoras das figuras a bordo. São os fuzileiros navais. Estamos ferrados. Estamos ferrados mesmo. É uma frota de fuzileiros navais, eles estão vindo atrás da gente. Bug gritou com a voz embargada. Seus olhos se arregalaram enquanto ele tremia de medo. Como diabos eles sabiam que estávamos aqui? Olhando para a frota que se aproximava, os rostos de todos ficaram sombrios. Bandeiras de gaivotas balançavam ao vento, exalando uma intensidade fria e férrea. Sengoku! Os olhos de Roger se fixaram em uma figura familiar parada no navio de guerra da frente. E aqueles pirralhos da marinha. O rosto de Rayleigh estava profundamente sério. Ser capitão, e o cara que abaixou suas calças. A mão de Bug tremia enquanto ele apontava para uma figura alta parada na frente e no centro da nau capitânia, com a voz tremendo de terror. Roger, pare de falar nisso, seu pirralho. Foi só um acidente. Roger rosnou de volta com os dentes cerrados. Shanks agarrou o mastro quebrado, ofegando pesadamente, com os olhos fixos no fuzileiro naval, cheios de medo. Ele não tinha esquecido. Lá na primeira metade da Grand Line, era aquele cara, ele quase o matou. Essa foi a vez em que Shanks chegou mais perto da morte em sua vida. Estamos encrencados. Até o Sengoku apareceu. As sobrancelhas de Rayleigh franziram-se profundamente, mas suas mãos não pararam de se mover. Ele continuou a golpear as balas de canhão que se aproximavam, uma após a outra. À medida que a frota da marinha se aproximava, o bombardeio se intensificava, tornando-se uma barragem implacável que enchia o céu. O mar se iluminou com explosões de fogo. Não se preocupe. Sengoku sozinho não pode nos deter. Roger caiu na gargalhada sem se importar. Enquanto aquele desgraçado do Garp não estiver aqui, ainda temos uma chance de sair. No momento em que ele disse isso, a tripulação dos piratas Roger foi repentinamente tomada por um mau pressentimento. Um segundo depois, Guahahalhaha. Roger, então você realmente escolheu a terceira rota. Uma risada estrondosa, profunda como um trovão, ecoou de repente de outra direção. Toda a tripulação congelou ao ouvir o som e então se virou para encarar Roger com olhar severo. Roger! O canto da boca dele se contraiu quando ele se virou para olhar. Do nada, um navio de guerra com formato único de cabeça de cachorro surgiu entre as ondas, avançando direto na direção deles. De pé na proa estava um fuzileiro naval imponente, com os braços cruzados e usando um boné com cabeça de cachorro, seus olhos brilhando enquanto ele ria descontroladamente. Vice-almirante, o herói Garp. Bug agarrou a cabeça e gritou em pânico. Garp também está aqui. Não tem como sairmos agora. Rayleigh e os outros também pareciam sombrios com um arrepio na espinha. Eles foram cercados de novo. Naquele momento, Shiki de repente soltou um rugido furioso e venenoso. Droga! Malditos fuzileiros navais! Ele cambaleou até ficar de pé, com os olhos fixos amargamente na frota de fuzileiros navais que se aproximava. Quando ele estava prestes a dar um passo à frente, uma onda de tontura o atingiu. Uma dor insuportável e penetrante percorreu o topo de sua cabeça, cortando direto até o osso. Shiki congelou, então instintivamente levou a mão à cabeça. No momento em que a tocou, seu corpo inteiro ficou rígido.
Seus dedos encontraram metal frio e sólido. Suas pupilas diminuíram bruscamente, como se um raio o tivesse atingido. Pingar. Um fio de sangue quente escorreu pela testa dele, passou pelos olhos, nariz e bochechas, e finalmente caiu no convés abaixo. Sua visão ficou vermelha. Shiki deu um passo trêmulo para trás e por um momento, um lampejo de medo cruzou seu rosto. A dor em seu crânio era ofuscante. Sua cabeça quase foi perfurada. Ele olhou fixamente para o meito em sua mão. A lâmina escorregadia pela chuva refletia seu rosto pálido e distorcido. Havia algo incrustado em seu crânio. Profundamente. Perfeitamente alojado lá. Surpreendentemente não houve muito sangramento. Era o volante de um navio totalmente escuro. Capítulo 462. Shiki ficou paralisado, como se tivesse sido atingido por um raio, com o rosto pálido. Ele cambaleou para trás. Uma onda de medo desconhecido o atingiu, fazendo seu couro cabeludo arrepiar. Ele lutou inúmeras batalhas ao longo de sua vida, enfrentou inimigos poderosos e sofreu mais ferimentos do que conseguia contar. Ele foi queimado pelo fogo, teve ossos quebrados, foi envenenado e sofreu danos internos. Mas nunca havia sofrido um ferimento tão bizarro e horripilante quanto esse. A cabeça humana, vital, delicada, o centro nervoso de todo o corpo, influenciando não apenas o corpo, mas também a personalidade, a vontade e as emoções. E agora, um volante de navio quebrado estava profundamente cravado em seu crânio. Por um momento, Shiki não sabia o que fazer. O mais estranho é que, apesar de sua cabeça estar quase perfurada, o sangramento foi surpreendentemente mínimo. Além de pontadas agudas de dor e ondas de tontura, ele não sentiu muito mais. Instintivamente, ele estendeu a mão em direção ao volante. Mas, no momento em que seus dedos o tocaram, ele recuou como se tivesse levado um choque. Não, ele não conseguiu retirá-lo. Aquele volante estava bizarramente e perfeitamente alojado em seu crânio, mantido no lugar por uma espécie de equilíbrio distorcido. Esse estranho equilíbrio era a única razão pela qual ele ainda estava vivo. Se ele conseguisse, Shiki nem queria imaginar as consequências. Uma estrondosa explosão de tiros de canhão o trouxe de volta à realidade. Vários projéteis detonaram ao redor dos destroços, lançando colunas de água no ar. A água fria do mar o acordou completamente. Ele estremeceu e lançou um olhar ressentido para o caos que cercava os piratas do Roger à distância. Rangendo os dentes com tanta força que era um milagre não terem quebrado, ele se forçou a se mover. Temos que recuar. Sem hesitar, Shiki fez a ligação. Com o volante de um navio cravado em sua cabeça e seu estado de saúde se deteriorando rapidamente, ficar ali significava morte certa nas mãos dos fuzileiros navais. Garp e Sengoku, lendas de sua época, estavam ali junto com aqueles 3 pirralhos monstruosos e 10 navios de guerra fortemente armados, carregados com mais de 10.000 soldados de elite. Esta formação não era só para Roger, era para os dois. Mas assim que Shiki se preparou para voar, 2 raios de luz ofuscantes, um preto e um branco, cortaram o ar com velocidade impossível e força esmagadora. Sob a onda de um violento campo magnético, as 2 lâminas, envoltas em haki de armamento em espiral, enviaram ondas de choque pelo ar, abrindo longos sulcos na superfície do oceano. Maldito pirralho da marinha! Você de novo! As pupilas de Shiki se contraíram. Ele rugiu de fúria. Agarrando ambas as espadas, ele as cobriu com haki preto como breu e atacou com toda a sua força. Estrondo. Ouviu-se um estrondo estridente. Uma rajada violenta irrompeu, jogando a juba dourada de Shiki para trás. Emma soltou um zumbido feroz quando foi derrubado. Não vou deixar você escapar dessa. Shiki rugiu e avançou, segurando suas lâminas em uma posição estranha, seu corpo baixo e cabelo rebelde. De longe ele parecia um leão prestes a atacar. Onishishi Nitoryu, Zampa. Ele investiu. Um clarão dourado riscou o ar. Os gêmeos Meito, Oto e Kogarashi cruzaram o ar, suas lâminas colidindo contra a ponta de Kariumi em um golpe poderoso e preciso. Bum! Uma explosão ensurdecedora irrompeu. Ondas de choque rugiram em direção ao céu, enviando ondas gigantescas para o alto. Rachadura! Rachadura! Uma pequena fratura apareceu na ponta de Kariumi, espalhando-se rapidamente até formar uma membrana por toda a lâmina. Você acha que pode me matar com essa esgrima mal feita? Os olhos injetados de sangue de Shiki brilharam com intenção assassina. Ele fixou o olhar na figura alta na nau capitânia da marinha. Com um rugido furioso ele abaixou suas lâminas cruzadas. Clang! Kariumi, uma lâmina de nível habilidoso de 50, se estilhaçou em inúmeros fragmentos. Faíscas explodiram, iluminando o rosto retorcido e feroz de Shiki. Mas esse não foi o fim. Depois de destruir Kariumi, os 2 Meito de Shiki liberaram uma tempestade de energia cortante. 2 arcos dourados de aura de espada rasgaram o mar, gritando em direção a Daren na nau capitânia. Com a incomparável técnica de espada dupla de Shiki, um golpe direto cortaria o navio de guerra inteiro em pedaços. Uma pressão sufocante surgiu levantando a capa de Daren. Mas Daren apenas estreitou os olhos, impassível diante da destruição iminente, com um rastro de fumaça escapando de seus lábios enquanto seus braços permaneciam cruzados. Porque 2 figuras deram um passo à frente, bem na frente dele. A barba trançada de Sengoku balançava ao vento enquanto sua figura imponente brilhava com uma luz dourada radiante. Todo o braço direito de Sakazuki se transformou em magma flamejante, com fumaça preta subindo ao redor dele. Sem dizer uma palavra, ambos os homens lançaram os punhos para frente, em perfeita uníssono, com uma determinação implacável gravada em seus rostos. Onda de impacto. Grande erupção. Uma luz dourada brilhante irradiava do Buda, misturando-se ao magma vermelho escaldante, formando uma explosão de cores de tirar o fôlego. Bum, bum. Ondas de choque explosivas irromperam no céu, rasgando os golpes de espada. Uma espessa fumaça preta subia, engolfando completamente a linha de visão dos navios de guerra. Observando isso acontecer, os lábios de Shiki se curvaram em um sorriso torto e zombeteiro.
Jirralharra. Chega de diversão por hoje. Ele soltou uma risada selvagem e maníaca e saltou no ar. Mas naquele momento, o céu escuro acima de repente se iluminou com um brilho ofuscante. Não posso deixar você ir embora ainda, Shiki. Uma voz tranquila e presunçosa ecoou fracamente do céu. Inúmeras partículas douradas de luz se reuniram no céu, formando uma figura alta e radiante. Borsalino abriu os braços com um meio sorriso, dedos delicadamente posicionados, todo o seu corpo banhado por um brilho cintilante. Yasakani no Magatama. Uma tempestade de balas de luz dourada caiu como um furacão, avançando em direção a Shiki em uma barragem implacável. Esse maldito macaco amarelo. Shiki praguejou entre dentes, serpenteando pelo ar enquanto desviava da tempestade de luzes de Borsalino. Estrondo. As balas brilhantes atingiram o mar e os destroços flutuantes dos piratas, explodindo em chamas abrasadoras. Mas a interferência de Borsalino foi suficiente. A frota da marinha já havia cortado a fumaça e invadido o campo de batalha. Não se incomode em tentar correr, Shiki. Esta tempestade foi criada especialmente para você. Darren deu um sorriso frio. Uma tempestade que vale 30 bilhões de belis. O que? Em meio à fumaça e ao fogo crepitante, a mente de Shiki foi abalada pelas palavras. Seus olhos instantaneamente ficaram vermelhos de fúria injetada. Ele virou a cabeça bruscamente para o arrogante vice-almirante, encarando-o com descrença. Isso é impossível. Não há ninguém em todo o mar que possa manipular o clima desse jeito. Mesmo que alguém pudesse criar uma tempestade marítima daquela magnitude? Impensável. Darren expirou lentamente, fumaça saindo de seus lábios enquanto ele zombava. Você acha que é o único que pode pedir reforços? Capítulo 463. Você acha que é o único que pode pedir reforços? Os lábios de Darren se curvaram em um sorriso frio. Shiki, em sua obsessão por vingar a Ilha Moeda, reuniu Big Mom e Kaido em uma aliança temporária, invadindo Marineford em um ataque louco. Backup? Shiki piscou e então percebeu. Ele não entendeu muito bem a gíria chamar reforços, mas o tom de zombaria na voz de Darren deixou o significado bem claro. Significava trazer reforços externos. Rangendo os dentes devido à dor e à tontura causadas pelo volante ainda alojado em seu crânio, Shiki forçou sua mente a funcionar. Aquela tempestade repentina e enorme, aquela que mudou completamente o rumo da batalha. Controle sobre o clima? Não era isso. Com sua vasta experiência e percepção, Shiki tinha certeza. Nenhum usuário de Akuma no Mi no mundo tinha esse tipo de habilidade exagerada. Aquela tempestade. Era vento. Um brilho de clareza arrepiante brilhou nos olhos de Shiki. Aquele pirralho que desertou dos fuzileiros navais há pouco tempo. O próprio filho de Garp Monk the Dragon. Se isso fosse verdade, tudo deu certo. Aquela tempestade foi orquestrada por aquele maldito Darren. Antes que Shiki pudesse juntar as peças, Darren já havia agido a bordo do navio de guerra. Deixe Shiki comigo. Você cuida dos piratas do Roger. Sua voz era fria e resoluta. Ele dobrou os joelhos e se abaixou. Rangido, gemido. Uma força terrível percorreu o navio, e o enorme navio de guerra gemeu sob a pressão. Bem diante dos olhos arregalados de Sengoku e dos outros, toda a proa do pesado navio afundou sob a pressão de Darren, mergulhando vários metros mais fundo no mar. O navio tombou violentamente para frente, com a popa subindo alto no ar. Os fuzileiros navais se espalharam pelo convés, lutando para manter o equilíbrio enquanto olhavam em choque para a figura imponente na frente. Ele quase virou um navio de guerra só com a força do corpo. Tem certeza de que consegue lidar com isso sozinho, Darren? Sengoku se preparou, olhou nos olhos de Darren e gritou com urgência. Quem sabe? Os lábios de Darren se contorceram num sorriso selvagem. Seus olhos brilhavam com uma ambição feroz. Olhando para o campo de batalha à sua frente, agora um inferno, ele sentiu o sangue em suas veias ferver. O mar agitado, o vento escaldante, a chuva congelante, o cheiro forte de pólvora pairando no ar. E aquela presença avassaladora de um pirata lendário. Shiki, o Leão Dourado. Uma enxurrada de informações, cheiros e sons invadiu a mente de Darren, infiltrando-se em suas células, em sua alma, fazendo seu corpo inteiro tremer. Mas não era medo. Foi emocionante. Foi isso, a grande batalha da Edward, um confronto destinado a ficar gravado na história dos piratas. Uma guerra digna dos livros de história. Só que dessa vez, não foi o destino que decidiu. Era ele. A tempestade do destino, a queda dos piratas voadores, o volante amaldiçoado. Darren nunca acreditou em destino. Mesmo que o destino existisse, ele o traçaria sozinho. E agora era hora de enfrentar uma verdadeira lenda. Enfrentar um monstro como Shiki, o Leão Dourado. Seus olhos brilharam com uma sede de batalha incontrolável. Ele deu uma última tragada no charuto, os joelhos encolhidos como molas então. Bum! Com um estrondo estrondoso, o navio de guerra em alta velocidade deu um solavanco para trás, quase 10 metros só pelo recuo. Lançado como uma bala de canhão, o vice-almirante disparou pelo ar, atravessando centenas de metros num piscar de olhos. Pirralho da marinha, você está morrendo de vontade. Shiki rugiu com os olhos vermelhos de raiva. Esse idiota imprudente realmente ousou lançar um ataque frontal contra ele. Suas lâminas gêmeas cortaram para fora. Dezenas de arcos de espadas douradas explodiram, cruzando o céu e o mar em uma rede mortal. Xixi, Senjindani. Um estranho brilho vermelho surgiu nas profundezas das pupilas de Darren enquanto seu haki de observação brilhava, prevendo perfeitamente as trajetórias dos ataques que se aproximavam. A figura de Darren avançou agilmente através da barragem, desviando por pouco das lâminas mortais de Shiki. Você acha que é tão fácil assim? Uma intenção assassina brilhou nos olhos de Shiki. Ele balançou o corpo mais uma vez. Uma força invisível ondulou para fora, agitando o mar calmo mais uma vez. Uma enorme onda de água do mar, levantada pelo poder flutuante de Shiki, desabou. A torrente se contorceu e se transformou em um imponente leão d'água que bloqueou o céu, descendo em direção a Darren como uma montanha em colapso.
Suas mandíbulas estavam escancaradas, prontas para engolir o vice-almirante da marinha por inteiro. Shishiodoshi Shimaki. Uma sombra colossal pairava no alto como se os próprios céus estivessem caindo. O cheiro salgado da água do mar invadiu a pele de Darren, fazendo-a formigar. Água do mar, a maior fraqueza de qualquer usuário de Akuma no Mi. Se ele fosse atingido diretamente, não morreria, mas ficaria incapacitado instantaneamente. Ema. Os olhos de Darren se estreitaram. Ele gritou com força. Um raio de luz negra atravessou o ar, aumentando de tamanho no momento em que foi disparado. Golpe Oni 20 vezes maior. Sil. O leão de água foi violentamente perfurado pelo ema amplificado. Por uma fração de segundo, ele congelou no ar enquanto um buraco enorme rasgava seu núcleo. A água do mar caiu em torrentes. Naquele instante, antes que a besta aquática pudesse se fechar novamente, Darren acelerou, disparando pela abertura como uma bala, direto em direção a Shiki. Wahaha! Darren, estou indo me vingar. Uma voz alta ecoou do lado. Roger lançou-se para frente, sua lâmina crepitando com raios pretos e vermelhos, descendo com poder feroz. Uma sensação mortal de perigo surgiu, mas Darren nem se mexeu, porque uma figura imponente com um boné em forma de cabeça de cachorro já havia aparecido atrás dele. Um punho enorme, também envolto em relâmpagos negros, avançou com força explosiva. Bum! O punho de ferro, semelhante a um meteoro, colidiu com a lâmina cortante do mundo. Um vendaval como o sopro do inferno explodiu para fora. Relâmpagos brilharam violentamente pelo ar, engolindo o céu e rasgando as nuvens. As nuvens negras se separaram, formando uma enorme fenda entre os dois lutadores. Garp! Roger engasgou em choque. Refletida em seus olhos estava uma capa branca ondulando para cima, com o kanji preto para a justiça, dançando como um dragão na tempestade. Buahaha! Roger, sua briga é comigo. Garp caiu na gargalhada, e antes que Roger pudesse reagir, deu um soco direto no rosto dele. Bum! O corpo de Roger foi atirado como uma bala de canhão na lateral do Oro Jackson, estilhaçando uma grande parte do convés. Um dente ensanguentado caiu no chão com um anel metálico. Maldito seja, Garp, seu bastardo! Roger limpou o sangue da boca e gritou. A lacuna entre os dentes da frente o fez cessear de raiva. Enquanto isso, Darren investiu contra Shiki como um lobo faminto, com os dedos curvados como garras de dragão, cravando-os direto no rosto do pirata. Shiki, tenho que dizer que esse volante realmente combina com você. Ele sorriu maliciosamente. Afinal, eu fiz isso só para você, sua pequena coroa perfeita. Capítulo 464. Com essas palavras, os olhos de Shiki se encheram de uma teia de veias vermelhas, e as veias em sua testa saltaram de raiva. Uma fúria avassaladora surgiu de seu peito, rugindo como uma onda gigantesca, incontrolável, selvagem. Você é carne morta, pirralho da marinha. Com um grito, o Meito-Oto em sua mão esquerda atacou para baixo com força violenta. Estrondo. Aço encontrou aço quando o brilhante Meito colidiu contra a garra de obsidiana do dragão de Darren. Bum! No instante em que colidiram, faíscas surgiram em uma tempestade, brilhando contra o céu noturno e iluminando o sorriso selvagem e distorcido do vice-almirante. Mas naquele exato momento a expressão de Shiki mudou. Esse poder, tem alguma coisa errada. Ele já havia lutado contra Darren antes, na Ilha Moeda, no ataque a Marineford. Naquela época, seu domínio avassalador havia esmagado o pirralho sem esforço. Mas agora a força de Darren estava em um nível completamente diferente. Não era apenas mais forte, era monstruoso. Enquanto eles se chocavam com força bruta, Shiki sentiu como se estivesse lutando contra um guerreiro de primeira linha da tribo dos gigantes. O que diabos esse pirralho da marinha passou? Esse crescimento foi insano. Quanto tempo se passou desde a última batalha? Meio ano? E já isto? Apenas com essa breve troca de mensagens, e com seu olhar veterano aguçado por anos navegando na Grand Line, Shiki pôde perceber de relance. Darren assumiu o poder da classe almirante. Ele não era mais um concorrente. Ele era agora um dos verdadeiros monstros do mar. Alguma coisa não está certa. Mas Darren não lhe deu tempo para pensar. Com a mão esquerda, ele formou outra garra de dragão e atacou violentamente, direto na virilha de Shiki. As garras negras cortavam o ar com um grito agudo, irradiando o poder de rasgar aço. Shiki cerrou os dentes e sentiu um arrepio repentino. Esse punzinho malandro. Estrondo. Kogarashi reverteu e bloqueou para baixo bem a tempo, absorvendo o golpe. Mas sua reação chegou um pouco tarde. Darren deu um sorriso irônico. Uma fraca corrente elétrica cintilou entre seus dedos. As pupilas de Shiki diminuíram. Esse objetivo não era para a virilha. Era o volante do navio, alojado em seu crânio. Uma força magnética invisível ondulou para fora. O ar ao redor crepitou enquanto arcos elétricos ganhavam vida. O sorriso de Darren se alargou. Ele venceu. Tudo o que ele precisava fazer era usar o poder da Jiki no Mi para arrancar o volante. E com um ferimento como aquele, mesmo que Shiki não morresse instantaneamente, ele não duraria muito. Pela textura e brilho, o volante era definitivamente de metal. Arcos dançavam ao redor deles no ar. Mas assim que Darren se aproximou para matar, a visão diante dele o fez congelar. Uma escuridão densa e líquida surgiu sobre o crânio de Shiki, envolvendo firmemente o volante. Não foi uma defesa qualquer. Era aqui de armamento pesado e concentrado, em camadas como uma armadura. Jirralharra. Eu não sou idiota como Roger. Shiki soltou uma risada louca e triunfante. Sua habilidade com Akuma no Mi é estranha, pirralho. Mas não se esqueça, um Aki poderoso o suficiente pode anular qualquer efeito de Akuma no Mi. E naquele instante de hesitação de Darren, Shiki atacou. Sua perna atacou, envolta em Aki, como a lâmina de um grande mestre espadachim. Shiki não era apenas um mestre em golpes com duas lâminas, ele também era um chutador temível, com sua técnica aperfeiçoada. O chute cortou o ar como uma lâmina, e esculpido diretamente no peito de Darren. Sil.
Um corte profundo abriu-se em seu torso. Darem congelou no lugar, atordoado, incapaz de acreditar no que acabará de acontecer. Sangue escaldante jorrou do ferimento como um geyser. Aquilo respingou no rosto de Shiki, distorcendo sua expressão cruel e selvagem em algo ainda mais selvagem, ainda mais desequilibrado. Sua força pode ter melhorado rapidamente, mas escuta, pirralho fuzileiro naval. O verdadeiro poder não se resume a usar força bruta. Trata-se de fundir todas as habilidades e capacidades no seu núcleo e liberá-las a 120%. Você quer me matar? Ainda está décadas adiantado. Shiki zombou e então atacou com força brutal. A lâmina dourada arrastou um fio de sangue pelo ar, transformando-se em um corte enorme que lançou o vice-almirante direto para os destroços de um navio pirata abaixo. Sil. A aura da espada se espalhou, abrindo uma fenda a centenas de metros de profundidade no mar, estendendo-se por mais de 1 quilômetro, uma visão devastadora e inspiradora. O corpo de Darren caiu no convés como uma bala de canhão, outro corte profundo abriu-se em seu peito enquanto sangue jorrava violentamente de sua boca. Darren, ao longe, Sengoku, liderando o cerco da frota aos piratas do Roger, avistou o golpe. Seu rosto se contorceu em choque enquanto ele rugia, os olhos vermelhos de fúria. Ele se moveu para agir, mas antes que pudesse, uma figura envolta em um raio preto e vermelho avançou. Olhar ao redor durante uma briga? Isso é um péssimo hábito, Sengoku. A aura que emanava do recém-chegado atingiu Sengoku como um martelo, densa e avassaladora. Uma luz dourada irrompeu do corpo de Sengoku. Ele se expandiu em um imponente Buda dourado com mais de 10 metros de altura e o atacou com a palma da mão, sem nem mesmo olhar. Bum! Um golpe envolto no haki do conquistador colidiu contra a palma do Buda, explodindo em uma violenta onda de choque. Eles se separaram em um instante e ambos foram arremessados vários metros para longe no convés. Rei das Trevas. Heilig. A expressão de Sengoku ficou séria quando ele reconheceu o agressor. Mas ele não podia se preocupar com isso agora. Seus olhos permaneciam fixos em Darren. Jirralhalha. Este é o seu fim, pirralho da marinha. Lá em cima, Shiki não desistia. Um golpe certeiro não era suficiente. Ele não dava chance aos inimigos de se recuperarem. Com Oto e Kogarashi invertidos em suas mãos, ele saltou para trás brevemente. Então ele se lançou para frente como um leão louco e voador, com intenção assassina emanando dele. Ele mergulhou, como um meteoro caindo dos céus. Mais rápido, mais rápido, mais rápido ainda. De longe, Shiki parecia envolto em um vórtice de chamas, com lâminas gêmeas apontadas para baixo, mergulhando a uma velocidade além da razão. Esse foi seu golpe fatal. Morrer. Nos olhos ferozes de Shiki, a imagem do vice-almirante ensanguentado se refletiu. Ele sorriu maliciosamente. Shishi, Ryuzei. Ele abaixou as duas espadas. Nesse momento, um raio de luz negra disparou em sua direção. Acha que vai funcionar? Sem nem olhar, Shiki brandiu uma lâmina, derrubando o Ema no ar. Mas naquela pequena abertura, Darren cerrou o maxilar, raios brilhando entre seus dedos. Com um movimento repentino, ele se moveu para o lado por vários metros. Bem a tempo de desviar do ataque letal. Bum! Os destroços flutuantes do navio pirata explodiram, se fragmentando em milhares de fragmentos que choveram pelo ar, turvando toda a visão. Um segundo depois, Shiki irrompeu dos escombros como um demônio, com seus olhos selvagens fixos nas costas de Darren em fuga. Um sorriso frio surgiu em seus lábios. Correndo agora? Você acha que consegue escapar? Ele voou para o céu novamente perseguindo Darren, gravemente ferido, a toda velocidade. Borsalino! Sengoku gritou, sua voz carregada de urgência. Eu entendi. Um clarão dourado disparou em direção ao céu e instantaneamente formou uma figura humanoide. Borsalino abriu os braços e disparou uma saraivada de balas leves. Yazakani no Magatama. Jirraaha. Ainda não aprendeu a lição, macaquinho amarelo. Shiki rugiu de tanto rir, cortando o ar. O mar irrompeu abaixo dele enquanto ondas subiam, formando um enorme leão de água que se chocou de frente contra a chuva de balas de luz dourada. Bum, bum. Explosões devastaram o mar, bolas de fogo explodindo sob a superfície. O calor intenso vaporizou toneladas de água do mar, envolvendo tudo em uma névoa espessa. Segundos depois, incontáveis fótons se reuniram em uma figura a bordo do navio de guerra. Borsalino encarou Shiki, agora desaparecido, e deu um sorriso desamparado. Ele bloqueou tudo. Não consigo me recuperar agora. Sengoku congelou e então cerrou os dentes em frustração. Caramba! Mesmo assim, ele não tinha tempo para pensar nisso. Tudo que lhe restava agora era confiar nas palavras de Darren, que ele conseguiria lidar com aquilo. Cerquem-nos! Acabem com os piratas, Roger. Ele balançou a cabeça, escondeu o desconforto no peito e gritou com firme determinação. Mas, enquanto ele gritava a ordem, uma dúvida incômoda surgiu. Aquele punk do Darren não tinha um corpo indestrutível. Como ele foi tão gravemente ferido por Shiki? E essa quantidade de sangue? Alguma coisa não bateu. Capítulo 465. Cerquem-nos. Por justiça. Matar. Derrubem os piratas do Roger. Os rugidos dos fuzileiros navais sacudiram os céus. A bordo de um dos navios de guerra. Você está realmente tão confiante, Sengoku? Heilig, espada em punho, olhou de soslaio na direção de onde Darren e Shiki haviam desaparecido. Franziu a testa, virou-se para Sengoku e disse calmamente. Aquele pirralho é forte, claro. Mas se ele ficar cara a cara com o Shiki, ele não vai sobreviver. Se não me engano, ele é seu meio estratégico de dissuasão mais valioso em toda a marinha, não é? Sengoku estreitou os olhos e respondeu friamente. Rei das Trevas Heilig, isso não é da sua conta. Seu olhar se voltou para o Ouro Jackson, agora completamente cercado por navios de guerra. Esperamos muito tempo por isso, uma oportunidade de acabar com a equipe de Roger de uma só vez. Não vou me deixar distrair agora. Com olhos tão afiados quanto os dele, Sengoku percebeu instantaneamente a real intenção de Heilig.
Rayleigh havia mencionado isso para irritá-lo. E se Sengoku realmente desviasse algumas de suas principais forças para apoiar Darien, isso só aliviaria a pressão, dando aos piratas Roger uma chance melhor de romper o cerco. Economize seu fôlego. Que pena. Rayleigh suspirou com uma seriedade pesada estampada em seu olhar. Ele lançou um rápido olhar para o Oro Jackson. O navio pirata estava completamente cercado. Fuzileiros navais embarcaram e um combate corpo a corpo intenso ocorreu tanto na embarcação quanto nos navios de guerra da marinha. Sua tripulação estava lutando, levada ao limite. Eles tinham acabado de sair de uma tempestade brutal no mar, não apenas exaustos, mas desgastados física e mentalmente. Pior de tudo, o Oro Jackson havia sofrido graves danos. Embora os construtores navais estivessem se esforçando para consertá-lo, não havia como ele navegar tão cedo. Era isso. Tudo o que podiam fazer agora era lutar. Com essa percepção, uma onda de Haki intenso irrompeu do corpo de Rayleigh. Arcos vermelhos de relâmpagos crepitavam sobre seu corpo, a pressão distorcia o ar ao redor dele, fazendo o próprio mundo tremer. Uma onda avassaladora de Haki do Conquistador. Os olhos de Sengoku se estreitaram, uma inquietação brilhou em seu coração. Os rumores diziam que Rayleigh, o Rei das Trevas e braço direito de Roger, possuía uma força que rivalizava com a do próprio Rei dos Piratas. E agora parecia que aquelas não eram apenas histórias. Então, Sengoku, essa informação, foram seus fuzileiros navais que vazaram? Rayleigh estava de pé, com a espada na mão, os olhos brilhando por trás dos óculos sem aro. Sua aura se elevou, os cabelos esvoaçando para cima, os olhos irradiando uma pressão esmagadora. Sem comentários. Uma luz dourada irrompeu de Sengoku mais uma vez enquanto ele se transformava no imponente Buda dourado, assumindo uma posição de batalha. Rayleigh exalou profundamente e seu tom de voz era frio. Nos jogar na frente só para atrair Shiki. Uma jogada inteligente. Quase inteligente demais. Estou começando a achar que toda essa guerra foi planejada pela sua marinha desde o início. Deixar silenciosamente que as duas tripulações piratas mais fortes do mar se destruíssem mutuamente. Sengoku, sua astúcia realmente condiz com o título de general engenhoso da marinha. Os olhos de Sengoku se estreitaram ainda mais. Os dois se encararam por um breve e intenso momento. Então, ambos se lançaram para a frente de suas posições, colidindo de frente. Inugami Guren. Estrondo. Um punho rugindo de magma surgiu, transformando-se em um cão gigante e flamejante que floresceu como uma flor de lótus carmesim. O brilho escarlate tomou conta de todo o campo de visão, forçando os fuzileiros navais próximos a recuarem alarmados. Munfang, caça aos gêmeos. Um par de machados gigantescos envoltos em Haki provocou uma ventania violenta. Um corte em forma de cruz irrompeu, partindo a fera magmática em dois. Rocha derretida se espalhou por toda parte, chiando ao atingir o convés, liberando colunas de fumaça preta. Magma vermelho escuro escorria pelas lâminas gêmeas. Gaban, com seu rabo de cavalo preto esvoaçando e óculos escuros brilhando, observava o jovem fuzileiro emergindo da fumaça com uma expressão sombria. Magma, hein? Os fuzileiros navais realmente têm produzido uns jovens extraordinários ultimamente? Aquele último ataque, se tivesse acertado, teria atravessado meu coração. Sakazuki caminhou para frente sem expressão, metade do seu corpo já transformado em magma crescente. Scopper Gaban, número 3 dos piratas do Roger. Ele falou friamente. É aqui que sua tripulação encontra o fim. Gaban sorriu fracamente enquanto batia seus machados gêmeos um no outro, e o barulho ecoava com tensão. Isso não é garantido. Protejam o Oro Jackson. Droga, ele é muito rápido. Ele é um Logia. A bordo do Oro Jackson, o corpo de Borsalino cintilava, às vezes explodindo em uma dispersão de fótons, às vezes se reformando em forma humana, completamente cercado por piratas do Roger como Spencer, Blue Marine e Mugren. Estrondo. Ama no Murakumo colidiu com um arpão apontado para suas costas por Sumbel, faíscas brilhando nos óculos refletivos de Borsalino. Ele olhou para o homem-peixe ofegante à sua frente, coçou a cabeça preguiçosamente e murmurou. Um guerreiro tritão, hein? Os piratas Roger são realmente monstros. Cada membro da tripulação é terrivelmente forte. Cale-se. Nos seus sonhos. Seu desgraçado. Os lutadores ficaram vermelhos de raiva e gritaram enquanto investiam contra ele novamente em uma série de ataques. Boarralharra. Roger, vamos brigar de verdade. Maldito seja, Garp. Você arrancou meu dente da frente. Acima dos destroços flutuantes de um navio pirata destruído, duas figuras envoltas em raios pretos e vermelhos se chocaram como meteoros caindo na terra. Punhos de ferro e espadas longas cortam o céu. Seus golpes se chocaram no ar. Uma esfera comprimida de energia preta e vermelha se contorceu violentamente entre eles, explodindo em ondas de choque que rasgaram os céus. O próprio mundo parecia perder a cor. Ondas de dezenas de metros de altura irromperam no mar, nuvens se desfizeram e ondas de choque se irradiaram por quilômetros. Assim que eles se chocaram no ar, Dahaha, vice-almirante Garp, estou aqui para ajudar. Uma voz ousada e enérgica soou. Uma figura alta e magra saltou do navio de guerra com cabeça de cachorro, empunhando uma lança de gelo enquanto mergulhava em direção a Roger. Roger levantou uma sobrancelha, prestes a agir, mas Garp foi mais rápido. Kuzan, saia daqui. Não atrapalhe. Roger é meu. Com um rugido, ele lançou um soco. Kuzan congelou. Antes que ele pudesse reagir, o punho de Garp preencheu sua visão. Kuzan, estrondo. Como uma bala de canhão, ele foi atirado ao mar pelo soco de Garp. Com um sopro, as águas ao redor, num raio de quase 2 quilômetros, congelaram em um instante, deixando toda a superfície do oceano totalmente branca. Fragmentos de gelo giraram e se espalharam, envolvendo todos os navios de guerra e o Oro Jackson no gelo. O mar congelou. O contra-almirante Kuzan é louco. Ele acabou de nos dar o campo de batalha.
Cobrar. Atordoados por um momento, os fuzileiros a bordo dos navios rapidamente recuperaram os sentidos. Eles sacaram suas armas, saltaram para o mar congelado e avançaram em direção aos piratas Roger através do gelo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 466. Kuzan fez uma careta enquanto rastejava para fora do buraco no gelo, atordoado pela cena que se desenrolava diante dele. Pelotões de fuzileiros navais avançaram em direção ao Ouro Jackson com uma intensidade assassina. Embora já tivessem cercado o navio de Roger, os navios de guerra apertados em mar aberto causaram confusão e caos logístico. Os fuzileiros navais nas primeiras fileiras subiam pelas cordas numa tentativa desesperada de abordar o navio pirata, transformando a batalha em uma luta corpo a corpo brutal. Mas os que estavam na retaguarda não podiam fazer nada além de ficar em fila, assistindo impotentes à carnificina. Agora, as coisas mudaram. O mar estava congelado e eles finalmente tinham terreno firme para lutar. O casco do Ouro Jackson também ficou preso no mar congelado. Não havia escapatória, mesmo que tivessem asas. O contra-almirante Kuzan é incrível. Ele realmente merece ser considerado igual ao vice-almirante Darren. Ele realmente descobriu como quebrar o impasse. Enquanto eles passavam, os fuzileiros navais fizeram um sinal de positivo com o polegar para Kuzan, com admiração estampada em seus rostos. Kuzan pescou surpreso, depois coçou a cabeça e riu timidamente. Dahahaha, não é nada. O vento gelado chicoteava seus rostos, picando a pele como lâminas. Darren cruzou o céu como uma aurora vermelha, cortando o ar em alta velocidade. As nuvens escuras recuaram atrás dele, e os sons da batalha no campo de batalha distante se dissiparam lentamente, até desaparecerem por completo. Jirralharra! Seu pirralho da marinha, tem coragem de correr agora? Você não estava cheio de arrogância ainda há pouco? A risada selvagem e ameaçadora de Shiki ecoou atrás dele enquanto ele diminuía a distância. Você criou essa tempestade sem precedentes para mim, e agora está fugindo como um vira-lata sarnento, que piada. Jirraaah! Enquanto falava, Shiki sacou as duas lâminas e desferiu dezenas de golpes dourados que uivaram pelo ar em direção ao vice-almirante em fuga. O rosto pálido de Darren se contorceu ligeiramente. Uma estranha luz vermelha brilhou no fundo de seus olhos enquanto o campo magnético ao seu redor aumentava violentamente. O ar estalou com um estrondo sônico. Sua velocidade disparou, e ele escapou por pouco da barragem de Shiki. O mar num raio de 1000 metros foi dilacerado por uma teia horrível de cortes enquanto enormes colunas de água do mar irrompiam em direção ao céu. No instante seguinte, Darren irrompeu do véu aquático em desordem e continuou voando, fugindo a toda velocidade. Mas o canto dos seus lábios se curvou num sorriso irônico. Ele riu sem medo. E daí? No final, você ainda perdeu Shiki. Sua suposta frota voadora invencível, eu a destruí. 2 vezes. Seu sonho ridículo de dominar o mundo? Eu o destruí. Ele olhou para trás, com uma expressão abertamente provocadora. Sua vida inteira é um fracasso. De volta ao Vale de Deus, seu capitão Rocks perdeu para Garp e Roger. Você não conseguiu derrotar o Barba Branca e nem chega perto do nível do Roger. Tudo o que você pode fazer agora é perseguir pateticamente navios voadores gigantes ou armas antigas. Um pedaço de lixo como você. Como ousa pensar que é igual ao Roger? Roger não precisa de armas antigas. Essa é a diferença entre você e ele. Você nunca vai superar o Roger. Toda a sua existência é uma piada, apenas um pano de fundo para ele. Tudo que você pode fazer é ficar olhando enquanto ele anda cada vez mais à frente. As palavras de Darren atingiram Shiki como uma lâmina, perfurando sua alma e acendendo uma dor que ele nunca havia conhecido. Um vulcão de fúria irrompeu de seu peito, seus olhos injetados de sangue queimando com uma raiva incontida. Seu pirralho que não sabe o seu lugar. Ele rugiu a plenos pulmões. Roger não passa de um idiota. Como ousa me comparar a ele? Ele tem poder, mas não tem vontade de dominar o mundo. Ele nem é um pirata de verdade. Shiki explodiu em fúria, seus olhos vermelhos sangue esbugalhados como se as palavras de Darren tivessem atingido seu nervo mais profundo. Para ele, Roger sempre foi um rival de longa data, mas mesmo assim, ele nunca permitiria que alguém dissesse que ele era inferior a Roger. Aos seus olhos, a vida selvagem e despreocupada de Roger, suas aventuras sem rumo e falta de ambição, não tem nada a ver com o que significa ser um verdadeiro pirata. Essas são apenas desculpas de um perdedor. Darren soltou uma risada feroz e zombeteira. No final, você não passa de um fracasso, Shiki. Se não me engano, você nem ousa usar seu Aqui do Conquistador agora, não é? Porque tem um volante de navio preso na sua cabeça. Você tem medo de que se deixar seu Aqui explodir com força total, algo irreversível possa acontecer. A expressão de Shiki congelou. Ele cerrou os dentes, o rosto contorcido de raiva e malícia. Ao ver sua reação, Darren riu ainda mais alto. Então o que isso faz de você? Apenas um perdedor. Você perdeu seu Aqui do Conquistador. Que direito você tem de governar o mundo? Maldito. Shiki rugiu furiosamente, os músculos do seu rosto se contorcendo enquanto ele explodia. Eu não preciso do Aqui do Conquistador para acabar com um pirralho como você. Então venha. Ha 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 ha. As mãos de Darren se transformaram em garras de dragão negras como breu. Ele golpeou o ar e, sem olhar para trás, avançou mais uma vez. 2 arcos de energia de garras negras foram disparados em direção a Shiki. Shiki os cortou com suas lâminas e avançou novamente. Darren, seu pirralho. Acha que é esperto? Acha que já entendeu tudo? Você imaginou que hoje seria o dia em que você morreria pela minha lâmina? Depois que eu matar você, não sobrará ninguém para ficar no meu caminho nestes mares. A pista para as armas antigas está com Roger. Eu vou tirar isso dele mais cedo ou mais tarde. Um frenesi de destruição e obsessão nublou a mente de Shiki. Eu ainda não perdi. Tudo o que preciso fazer é matar esse pirralho da marinha. Então encontre as armas antigas, e o mundo inteiro se ajoelhará aos meus pés. Mas naquele momento, a voz do vice-almirante soou novamente calma, mas cheia de diversão.
E quem você acha que vazou essas pistas sobre armas antigas? As palavras atingiram Shiki como um raio. Um único pensamento explodiu em sua mente como um raio atravessando uma planície seca. Sem chance. Suas pupilas diminuíram e sua expressão mudou drasticamente. Num piscar de olhos, inúmeras perguntas inundaram sua mente. Toda essa tempestade foi orquestrada por aquele pirralho do Darin. Mas como ele sabia que um confronto entre ele e os piratas do Roger aconteceria? A batalha ocorreu no mar de Edward. Roger tinha pista para as armas antigas? Essa informação veio do submundo. A emboscada da marinha? Emboscada. Espere um minuto. Shiki ergueu os olhos de repente, com os olhos contorcidos de ódio, enquanto mirava as costas do vice-almirante da marinha. Parecia que queria despedaçá-lo. Era tudo um esquema desse pirralho. Ele destruiu tudo. Eu vou te matar. Um segundo depois, o rugido frenético de Shiki, cheio de pura intenção de matar, rasgou o céu. Capítulo 467. Em algum lugar no Novo Mundo, o sol brilhava forte e o mar estava cristalino. O navio pirata ostentando uma bandeira de caveira navegava suavemente pelas águas azuis profundas, com o convés repleto de risadas estridentes. Ha 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 ha. Capitão, tiramos a sorte grande. Não acredito que aquele mapa do tesouro é real. O convés estava cheio de baús transbordando de ouro e prata, brilhando intensamente à luz do sol. Dezenas de piratas cercavam o tesouro, com os rostos vermelhos de excitação enquanto jogavam punhados de moedas brilhantes no ar como loucos, completamente envolvidos pelo momento. Ha ha ha, muito bem, rapazes. O capitão, um homem corpulento com uma barba espessa, estava sentado orgulhosamente na proa, com os braços estendidos enquanto ria alto. Isso é só o começo. Contanto que você fique comigo, dinheiro, mulheres, fama, poder, tudo está ao seu alcance. Ha 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 ha. No momento em que os piratas estavam se deleitando com a sorte inesperada, o timoneiro de repente gritou, confuso. O que é isso? Algo está vindo do céu. Espera, isso é uma pessoa? A primeira reação de todos foi descrença. Como alguém pode voar? Humanos não conseguem voar, certo? Seus olhos se arregalaram enquanto olhavam para a distância. Uma figura vermelho-sangue surgiu de repente das nuvens e mergulhou em direção ao mar a uma velocidade incrível. Que diabos é isso? Parece um fuzileiro naval? Espere, ele está vindo direto para nós. Droga! Preparem os canhões. O pânico se instalou. Os piratas correram para guarnecer os canhões do navio, tentando freneticamente localizar a figura que se aproximava. Não adianta. Ele é muito rápido. Ele está vindo. Antes que pudessem reagir, Darin, encharcado de sangue, passou voando logo acima das ondas, provocando uma rajada violenta por onde passava. Os piratas ficaram paralisados, com os nervos à flor da pele, e então soltaram um suspiro coletivo de alívio. A aura que aquele homem carregava era como a de um deus-demônio. Não havia como enfrentá-lo. Felizmente ele nem sequer olhou para eles. Mas então, Darin, seu pirralho, você não vai escapar. Vários raios de espada dourada repentinamente romperam através da camada de nuvens, cortando como uma retribuição divina, destruindo o mar. Os piratas ficaram atordoados. Eles ficaram ali, sem expressão, enquanto a luz dourada refletia em seus olhos e a energia da espada avançava em sua direção a uma velocidade vertiginosa. Acabou. Esse foi o último pensamento que passou pela cabeça deles. Bum! O navio pirata foi cortado em pedaços e depois explodiu numa explosão enorme. Chamas e fumaça preta subiam para o céu. Um segundo depois, Shiki, com os olhos arregalados e rosnando como uma fera, irrompeu pela fumaça, com os olhos injetados de sangue fixos na figura distante do vice-almirante da marinha em fuga. Seu rugido era carregado de uma fúria assassina. Eu nunca vou deixar você escapar. Ele avançou novamente. Uma figura vermelha e outra dourada, dois raios de luz ofuscantes, corriam pelo céu a velocidades que nenhum olho humano conseguiria acompanhar, perseguindo e fugindo. Minutos depois, quando passaram por uma ilha deserta, Xixi, sem Jindani, dezenas de cortes em forma de crescente rasgaram o ar, engolfando Darin completamente. Pego de surpresa, Darin não conseguiu se esquivar a tempo. Um dos golpes distantes o atingiu, cortando suas costas e provocando um gemido profundo enquanto o sangue jorrava em jatos. As ondas de espada restantes se espalharam ao longe, cortando vários picos enormes. Os topos das montanhas completamente cortados começaram a se inclinar e ruir. Estrondo. A ilha inteira tremeu sob o colapso. Um rugido ensurdecedor sacudiu a terra e espalhou bandos de pássaros assustados para o céu. Ao ver o maldito pirralho da marinha ferido novamente, Shiki caiu na gargalhada. Jirralharra. Vamos ver quanto tempo você consegue continuar correndo. Uma emoção distorcida surgiu no peito de Shiki, como um gato brincando com um rato preso. Ele tinha que admitir, a vontade de viver daquele pirralho da marinha era impressionante. Mas era só isso. Shiki podia ver claramente agora. A velocidade de Darin estava diminuindo. Seu rosto estava pálido como um fantasma, seu uniforme encharcado de sangue e ele ofegava. Estava claramente exausto, mal conseguindo se manter. O que significava uma coisa. Era apenas uma questão de tempo até que ele terminasse. E se esse fosse o caso, Shiki poderia muito bem se divertir um pouco. Um sorriso cruel surgiu em seus lábios. Suas pupilas estavam manchadas de sangue, irradiando uma intenção assassina e arrepiante. Uma dor latejante pulsava em seu crânio, mas ele não se importava nem um pouco. O pensamento racional se esvaía, consumido por uma ânsia vulcânica de destruição. Naquele momento, apenas um pensamento permaneceu na mente de Shiki. Torturar aquele pirralho da marinha até a morte, lenta e cruelmente. Jirralhalha. Corra, corra. Vamos ver até onde você acha que consegue chegar. Quanto tempo você consegue durar? Jirralharra. Mar Edward. Hailey-san. O navio está consertado. No Ouro Jackson, a cabeça decepada de Bug se agitava em pânico após ser cortada por um fuzileiro naval, e seus gritos ecoavam pelo convés.
Rayleigh, no meio do duelo com Sengoku, estreitou os olhos. Sua presença aumentou de repente. Relâmpagos negros e vermelhos serpentearam por sua espada longa. Segurando o cabo com as duas mãos, ele a brandiu com um golpe estrondoso em direção a Sengoku. Grande Buda, soco! Transformado em um Buda dourado, Sengoku liberou sua própria explosão de Haki do Conquistador e desferiu um soco poderoso com um rosnado. Bum! Lâmina e punho se chocaram no ar, sem nunca se tocarem, mas a força bruta entre eles provocou uma tempestade violenta. Por um tenso segundo, o ar estalou, então uma esfera de energia preta e vermelha detonou. Uma violenta onda de choque explodiu, levantando camadas de gelo como ondas do oceano e quebrando a superfície em todas as direções. Aproveitando o recuo, Rayleigh saltou agilmente para trás, pousando firmemente no convés do Ouro Jackson. Num piscar de olhos, ele disparou em direção a Borsalino e girou sua lâmina para o lado. Rei das Trevas Rayleigh, você é um grande incômodo. Borsalino murmurou enquanto seu corpo se espalhava em fótons dourados, evitando o ataque antes de se reunir no navio de guerra de Sengoku. Roger, hora de ir. Depois de forçar Borsalino a recuar, Rayleigh olhou para Roger, que ainda estava travando uma batalha feroz com Garp. Mas ainda não me cansei. Roger gritou frustrado. Se você não voltar aqui, todos nós vamos morrer. As veias saltaram na testa de Rayleigh enquanto ele rosnava exasperado. Caramba! Roger praguejou, agarrando o meito em suas mãos enquanto sua aura aumentava violentamente. Seu Haki de Conquistador explodiu, superando em muito de Rayleigh e Sengoku, uivando de seu corpo como uma fera. Seu manto vermelho sangue de capitão chicoteava descontroladamente ao vento. Um ardente espírito de luta iluminou os olhos deste lendário pirata. Vamos, Garp. Um golpe. Vamos resolver isso. Ele pisou no gelo, quebrando sob seus pés, e ergueu sua espada. Relâmpagos pretos e vermelhos irradiaram-se em uma enorme explosão ao redor de sua lâmina. Sua postura mudou para uma postura poderosa, uma pose inconfundível de matar. Sentindo a força avassaladora que emanava de Roger, o rosto de Garp ficou mais sombrio do que nunca. Kamuzari. Roger rugiu. As pupilas de Garp diminuíram. Essa técnica, aquela arte da espada assustadora e inevitável, ele já havia experimentado a derrota antes. Rangendo os dentes, ele saltou para trás. Mas no momento seguinte, seus olhos se arregalaram em choque com o que viu. A lâmina de Roger desceu, mas o arco preto e vermelho não voou em Garp. Em vez disso, ele desviou em direção ao navio de guerra de Sengoku. Wahaha! Enganei você, Garp. Roger mostrou a língua e recuou alegremente em direção ao Ouro Jackson. Seu desgraçado. Isso foi sujo. O rosto de Garp ficou vermelho de fúria enquanto ele pisava forte com raiva. A lâmina que se aproximava rugia no ar, exalando uma pressão terrível. A expressão de Sengoku se distorceu. Com o navio de guerra abaixo dele, não havia espaço para se esquivar. Ele só podia cerrar os dentes e encará-lo de frente. Borsalino. Entendi. Uma luz dourada irrompeu para cima. Bum! A lâmina preta e vermelha colidiu com o navio de guerra brilhante em uma explosão infernal. O mar congelado abaixo deles, levado ao limite pela intensidade da batalha, finalmente cedeu, quebrando-se e revelando o oceano agitado abaixo. O caos se instalou entre os fuzileiros navais. Um após o outro, eles mergulharam no mar. Navios de guerra ficaram presos entre o gelo em colapso e ficaram desorganizados. Wahahara! Adeus, fuzileiros navais. Eu não vou morrer aqui. Roger ergueu sua espada, rindo corajosamente em meio à chuva torrencial. Minha viagem está longe de terminar. Enquanto sua voz soava, um enorme canhão preto emergiu da popa do Ouro Jackson. Energia branca brilhante reunida em seu núcleo. Bum! Uma explosão estrondosa irrompeu. O canhão de ar atravessou o mar, pulverizando o gelo e provocando uma onda monstruosa. Nos olhos arregalados e furiosos de Garp. No olhar frio e tempestuoso de Sakazuki. Nos olhares desamparados de inúmeros fuzileiros navais. O danificado Ouro Jackson de repente subiu no céu, deixando um rastro de água. Como uma ave marinha rompendo a tempestade, ela voou livre e imparável, em direção ao horizonte. Capítulo 468. Ondas quebravam e rolavam pelo mar, sacudindo os navios de guerra a cada onda violenta. Gritos de socorro ecoavam pelas águas caóticas. Rápido, salve-os. Muitos caíram no mar. Não deixe que as ondas os levem. O vento forte finalmente dissipou a fumaça restante, revelando o navio de guerra principal mais uma vez. A proa inteira havia sido completamente destruída, expondo uma estrutura destroçada de quilha estilhaçada. Parecia que poderia afundar a qualquer momento. No convés, Sengoku e Borsalino estavam em posições defensivas, braços erguidos e palmas para a frente. Fumaça e destroços passavam por eles enquanto os fuzileiros navais atrás cambaleavam, tentando se manter de pé. Caramba! Os olhos de Sengoku ardiam de fúria enquanto observava o navio pirata destruído desaparecer no horizonte. Cerrando os punhos, ele praguejou de frustração. Eles finalmente tiveram uma oportunidade de ouro para cercar os piratas do Roger, e de repente, ela escapou por entre seus dedos. E agora tudo fazia sentido. Aquele golpe final de Roger não foi Kamuzari de jeito nenhum. Essa suposta técnica foi só para enfeitar, para assustar Garp e fazê-lo recuar. O verdadeiro propósito daquele golpe era atrasar ele e Borsalino, ganhando segundos preciosos para o Ouro Jackson escapar. Maldito seja o Roger. Ele me enganou. Garp estava pulando de raiva, gritando maldições enquanto corria a bordo de seu navio de guerra com cabeça de cachorro. Levantem as velas. Vamos atrás deles. Quando o navio estava prestes a partir, Garp de repente pareceu se lembrar de algo. Virou-se para Kuzan, que ainda estava de pé sobre um pedaço flutuante de gelo. Kuzan, você vem ou não? O rosto de Kuzan escureceu enquanto ele hesitava. Vice-almirante Garp, você não vai me bater de novo, vai? Garp cerrou os dentes. Venha se quiser, não venha se não quiser. Estou chegando.
Animando-se instantaneamente, Kuzan avançou rapidamente, pousando perfeitamente no navio e caminhando casualmente até Garp com um sorriso. Sengoku, vou deixar a limpeza com você. Vou atrás daquele desgraçado do Roger. Sem nem olhar para trás, Garp gritou a ordem e seu navio rugiu, ganhando vida, avançando a toda velocidade em direção ao horizonte. Um lampejo de resignação cruzou o rosto de Sengoku. Ele abriu a boca, mas não disse nada. Ele sabia a verdade. O navio de Roger podia se lançar a várias milhas náuticas com um único disparo de canhão de ar. Somado à sua velocidade insana, Garp jamais a alcançaria. Ainda assim, se Garp quisesse tentar, não havia como detê-lo. A questão mais urgente agora era resgatar os fuzileiros navais que haviam caído no mar e capturar os piratas voadores restantes. Almirante Sengoku, acredito que devemos agir imediatamente e perseguir os piratas Roger. Naquele momento, Sakazuki, sua aura carregada de intenção assassina, subiu a bordo e falou com um olhar sombrio. Sengoku franziu a testa e balançou a cabeça. Deixe Roger com Garp. Nossos navios de guerra estão muito danificados. Com nossa velocidade comprometida, persegui-los agora seria inútil. Enquanto falava, uma sombra passou por seus olhos. Em seu coração, ele já não tinha muita esperança. De novo e de novo, vez após vez. Desde a batalha em Vale de Deus, o quartel-general da Marinha iniciou inúmeras caçadas em larga escala aos piratas Roger, e somente as missões pessoais de Garp levaram Roger e sua tripulação ao limite em diversas ocasiões. Mas de alguma forma sempre, quando os fuzileiros navais acreditavam que estavam em vantagem, os piratas do Roger escapavam. E agora aconteceu novamente. Se não fosse pelos fuzileiros navais, se não fosse pela intervenção de Darren e pela criação daquela colossal tempestade marítima, a tripulação de Roger teria sido completamente esmagada pela frota voadora de Shiki. Essa batalha deveria ser invencível. Não importava o quão forte Roger fosse, não havia como reverter aquela situação desesperadora. E ainda assim, a tempestade de Dragon aniquilou a frota aérea de Shiki. E a equipe do Roger? Tirando alguns danos superficiais no navio, eles ficaram praticamente intocados. Aquilo não era mais sorte. Talvez, apenas talvez, alguma força invisível, algum destino estivesse cuidando de Roger. Porque se você olhasse logicamente, com base em fatos e na realidade, não haveria outra maneira de explicar esse resultado bizarro. Até o pirata mais esquivo deveria ter caído depois de tantas tentativas. Será que Roger realmente é mais forte que Rox? A equipe dos piratas Roger era realmente mais elitizada do que a formação lendária de Rox? E no entanto, todas as vezes, nada, nenhum sucesso. Não fazia sentido. Um arrepio percorreu a espinha de Sengoku. Ele cerrou os punhos sem perceber. Ao ouvir a resposta de Sengoku, Sakazuki entendeu rapidamente. Sua expressão ficou ainda mais sombria. E o Darren? Sengoku respirou fundo e disse gravemente. Darren e Shiki possuem poderosas capacidades de voo de longo alcance. Com a velocidade de um navio de guerra, nunca os alcançaríamos a tempo de fornecer apoio. Seu tom estava carregado de frustração enquanto ele olhava instintivamente para Borsalino. Borsalino levantou as duas mãos. Quanto a voos de longa distância, isso também não é minha praia. Mas, um sorriso malicioso surgiu no canto dos seus lábios. Talvez não precisemos nos preocupar muito com a segurança do vice-almirante Darren. Sakazuki estreitou os olhos, a voz afiada e fria. Borsalino, o que isso quer dizer? Borsalino fingiu surpresa e deu alguns passos para trás, acenando com as mãos. Ei, não me olhe assim, Sakazuki. Você está me assustando. Não estou insinuando nada, só apontando um fato. Ele coçou a barba por fazer no queixo, primeiro gesticulando para Sakazuki, depois para si mesmo. Lá em Marineford, você, eu, Kuzan e Darren, nós quatro não conseguimos nem parar Shiki. O braço de Sakazuki começou a brilhar com um calor intenso, e fios de fumaça preta saíam de sua pele. Borsalino, não estou com humor para seus jogos. Ninguém conhece a força de Shiki melhor do que eu. Eu estava lá em Marineford. Seus olhos se fixaram em Borsalino, frios e cheios de uma raiva mal contida. A marinha finalmente aproveitou uma oportunidade única na vida, só para deixar os piratas do Roger escaparem. Ele estava furioso. Justamente porque entendo o poder de Shiki, sei que Darren sozinho não pode derrotá-lo. Não exatamente. O sorriso de Borsalino aumentou um pouco. Sakazuki, você realmente entende o quão forte Darren está agora? Sakazuki fez uma pausa. Então um brilho de descrença brilhou em seus olhos. Naquele momento Borsalino se virou e acenou com desdém. A razão pela qual não conseguimos parar Shiki em Marineford não foi porque nós quatro não conseguimos vencê-lo. Foi porque ele podia voar. Os olhos de Sengoku brilharam levemente, como se algo finalmente tivesse feito sentido em sua mente. Borsalino espreguiçou-se com um longo bocejo. Quando se trata de derrubar alguém como Shiki, jogar mais pessoas nele não ajuda. Ele se virou, deu um tapinha na própria cabeça e deu a Sakazuki um sorriso brincalhão e cúmplice. Não se esqueça, Shiki é um bastardo astuto e esperto. Quando aparece muita gente, ele corre. Sengoku e Sakazuki ficaram tensos no lugar enquanto o peso daquelas palavras os afetava. Capítulo 469. Novo Mundo, uma ilha remota. Zampa. Uma onda massiva de energia de espada dourada irrompeu das montanhas, rugindo em direção ao horizonte distante com força incontrolável. O denso mar de nuvens se despedaçou, cortando-o em uma vasta e escancarada trincheira que parecia não ter fim. Um pico imponente, com mais de 100 metros de altura, foi cortado em dois. O corte foi suave, quase anormalmente suave. A montanha gemeu com um estrondo ensurdecedor. Incontáveis pedras caíram como uma enchente violenta, desabando encosta abaixo em uma avalanche de pedras, sacudindo a terra e provocando um pequeno terremoto. Poeira e detritos enchiam o céu.
Uma figura ensanguentada e machucada disparou do cume destruído da montanha, caindo e quicando pelas encostas rochosas antes de finalmente recuperar o controle e se lançar de volta ao ar. Era o Darren. Jirralharra. Quanto tempo mais você consegue aguentar, seu pirralho da marinha? Espadas de luz dourada guinchavam enquanto rasgavam pedra e terra. A figura enlouquecida de Shiki o perseguia, mirando o vice-almirante como um predador em caçada. Você está perto do fim, não é? Aguentar tanto tempo sob minha perseguição, Darren. Você ganhou um pouco de orgulho nestes mares. Shiki desencadeou outra onda de ataques frenéticos, tentando cortar todas as rotas de fuga, rindo descontroladamente o tempo todo. Enquanto falava, ele levantou a mão e disparou outra saraivada, mais de uma dúzia de cortes dourados uivantes. Estrondo. As montanhas explodiram novamente em uma tempestade de poeira e pedras. Os tremores abalaram a ilha até o âmago, aterrorizando as estranhas feras que espreitavam em suas terras selvagens. 2 segundos depois, Darren irrompeu do caos, quase voando em linha reta. Seu rosto estava mortalmente pálido, os olhos ardendo em vermelho, enquanto ele subia em disparada. Um corte profundo e recente atravessava suas costas, até o osso. Sangue espirrou descontroladamente no ar. Ao ver isso, o sorriso de Shiki se transformou em algo ainda mais descontrolado. Seu rosto, com os músculos tensos de fúria e sede de sangue, se contorceu em uma máscara de loucura. Era o olhar de um gato saboreando os últimos momentos de sua presa. Esse pirralho estava quase pronto. Mesmo alguém como ele não conseguiria continuar com ferimentos como aqueles. A imagem de Darren, aquele punk que arruinara todas as suas ambições, sendo cortado em pedaços pelas próprias mãos, fez o corpo inteiro de Shiki corar de excitação maníaca. Suas mãos em suas espadas tremiam de antecipação. Vá em frente, corra, dê tudo de si, pequeno fuzileiro. No final, você perceberá que ninguém virá para salvá-lo. Ondas de dor lancinante e dormência pulsavam do volante cravado em seu crânio. Sua cabeça parecia que ia se partir em duas, seus olhos esbugalhados pela pressão, mas ele não se importava. Enquanto aquele pirralho não voltasse para o quartel-general da Marinha, ou para Mary Geoise, não havia lugar no mundo para onde ele pudesse correr e onde alguém pudesse salvá-lo. Com esse pensamento, Shiki acelerou novamente. 2 borrões, um vermelho, um dourado, riscavam o céu, atravessavam os mares sobre ilhas através de portos e montanhas, movendo-se mais rápido do que os olhos podiam acompanhar. Eles atravessaram oceanos. Eles voaram sobre uma nação após a outra. Uma perseguição de tirar o fôlego aconteceu, deixando testemunhas em todos os lugares atordoadas além da conta. Meio-dia depois, Sengoku retornou a Marineford em alta velocidade, liderando a frota de elite do quartel-general da Marinha. Vários navios enormes de transporte de prisioneiros de Impel Down já estavam esperando no Porto Militar Oval, tendo recebido notificação prévia. Embora a tempestade devastadora durante a batalha naval da Edward tenha destruído a frota pirata voadora de Shiki, vários sobreviventes conseguiram escapar da tempestade por pura sorte. No total, mais de 2.000 remanescentes dos piratas voadores foram capturados e detidos pelos fuzileiros navais. Depois de entregá-los rapidamente ao pessoal relevante de Impel Down, Sengoku, ainda exausto da campanha, imediatamente levou Sakazuki e Borsalino com ele e foi direto para o escritório do almirante da frota. No momento em que ele abriu as portas da sala do Conselho Militar Supremo, uma fila de oficiais superiores, já aguardando sua chegada, levantou-se de seus assentos e fez uma saudação em uníssono. Almirante Sengoku. Sengoku acenou para que parassem, seu corpo ainda exalando a aura assassina que se apoderou dele após a batalha feroz, e entrou na sala. Almirante da frota Kong. Com uma expressão severa, ele saudou o homem sentado à cabeceira da mesa. Lamento informar que não consegui eliminar os piratas do Roger. Aguardo sua punição. Kong, charuto na mão, olhou para cima e balançou a cabeça. Não precisa disso, Sengoku. A frota aérea de Shiki foi completamente aniquilada. Do ponto de vista estratégico, esta operação foi um sucesso. Quanto à tripulação de Roger, ele fez uma pausa e então soltou um suspiro. Você e eu sabemos que eles não são o tipo de oponente que pode ser derrotado facilmente. Como mais alto comandante da Marinha, Kong sabia melhor do que ninguém o quão esquivos e problemáticos os piratas Roger eram. Especialmente em mar aberto, seus navios de construção única deixavam até mesmo as mais formidáveis frotas de fuzileiros navais, com seu poder de fogo e blindagem, indefesas. O Ouro Jackson não era qualquer navio pirata. Era uma embarcação lendária construída com extremo cuidado pelos construtores navais da Water 7. Seu casco foi construído usando o ultra-raro árvore do tesouro Adão como quilha principal, tornando-o notavelmente leve, porém mais forte do que navios de guerra reforçados da Marinha. Esse projeto lhe deu velocidade que superou até mesmo embarcações da Marinha equipadas com sistemas de propulsão. E além disso, tinha mecanismos de voo de curto alcance incorporados. Cada membro da tripulação a bordo era um pirata conhecido do Novo Mundo, o que os tornava muito mais difíceis de capturar do que qualquer outra tripulação nos mares. Eles podem não ter a mesma força humana ou influência de Barba Branca ou Shiki, mas quando se trata de velocidade e evasão, eles eram inigualáveis. Li o relatório completo. Você não tem culpa, Sengoku. Ao ver a autorrecriminação no rosto de Sengoku, Kong ofereceu uma rara palavra de conforto. Mesmo se eu estivesse no seu lugar, o resultado provavelmente teria sido o mesmo. Sente-se. Sengoku cerrou o maxilar, mas obedeceu e sentou-se. Qual é a situação com Darren? Ele perguntou, incapaz de esconder a urgência em sua voz. Tsuru, cuide disso, disse Kong, exalando fumaça e franzindo a testa. O oficial de Estado-Maior Tsuru assentiu solenemente. Darren ainda está fugindo. Shiki está logo atrás dele. Eles estão envolvidos em uma perseguição prolongada e de proporções absurdas. Enquanto falava, ela gesticulou para a mesa de areia espalhada no centro da sala de conferências. Esta aqui é a área marítima da Edward.
Ela moveu o dedo sobre uma série de marcadores vermelhos no mapa, parando finalmente perto do mar ao redor da Ilha dos Homens-Peixe, perto da entrada do Novo Mundo. Esta é a informação mais recente sobre as últimas posições conhecidas de Darien e Shiki. Os olhos de Sengoku se fixaram no mapa, suas pupilas se contraíram de repente. Os marcadores vermelhos desenhados no mapa marítimo formavam um arco enorme, uma parábola quase completa que se estendia das águas da Edo-Ora até as proximidades da Ilha dos Homens-Peixe. Eles já tinham quase circulado metade do Novo Mundo. Que diabos o Darien está fazendo? Ele perdeu o rumo? Capítulo 470. Sengoku olhou para a mesa de areia simulada exibindo a rota de fuga de Darien e não conseguiu evitar gritar de descrença. Só pela rota, Darien parecia completamente perdido, correndo por todo o Novo Mundo. Não havia padrão, nenhuma lógica. Ficar desorientado no Novo Mundo não era incomum. O mar, conhecido como cemitério dos piratas, era traiçoeiro. Até mesmo navios de guerra da marinha frequentemente se desviavam do curso sem seguir rigorosamente as rotas seguras estabelecidas. Mas Sengoku conhecia Darien. Aquele pirralho jamais cometeria um erro tão principiante. Que diabos está acontecendo? Ele se virou urgentemente para o oficial de Estado-Maior Tsuru. Tsuru balançou a cabeça, os olhos brilhando de desamparo. Eu também não sei. A rota do Darien não tem lógica. É como se ele estivesse correndo em círculos. Correndo em círculos? Sengoku congelou. Sakazuki franziu a testa. Borsalino deu um sorriso silencioso e compreensivo. A única coisa que temos certeza é que os dois estão se movendo incrivelmente rápido, cruzando uma ilha a cada poucos minutos. Kong pressionou os dedos nas têmporas, claramente agitado. O quartel-general não tem como rastreá-los em tempo real. As rotas na mesa de simulação são inteiramente baseadas em relatos de ilhéus ou marinheiros ao longo do caminho. Bru. O Dendemushi militar na mesa soou bruscamente. Tsuru respondeu imediatamente. Uma voz tensa e trêmula surgiu. Relatório R. Últimas informações. O vice-almirante Darien foi avistado perto das Ilhas Nivo. Ele está gravemente ferido. As expressões dos oficiais da marinha reunidos mudaram instantaneamente. O rosto de Sengoku ficou sério. Suor frio brotou em suas palmas. Darien está seriamente ferido. O que está acontecendo lá fora? Quanto tempo ele consegue durar? Nesse momento, o Dendemushi tocou novamente. Relatório. O vice-almirante Darien chegou a Port Falls. Testemunhas oculares dizem que ele está em péssimo estado. O ataque de Shiki cortou o porto inteiro em dois. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Port Falls era um importante centro de trânsito no Novo Mundo. Até mesmo a Marinha o utilizava ocasionalmente para reabastecer filiais em toda a região. Mas o que os chocou ainda mais não foi a destruição, mas a velocidade de Darien e Shiki. Todos olharam instintivamente para a enorme mesa de areia. O ajudante de Tsuru já havia marcado os dois últimos locais em vermelho. Eles são muito rápidos. Está além da compreensão. Um contra-almirante não conseguiu conter sua admiração. Viajar da região da Ilha dos Homens-Peixe até esses dois pontos levaria pelo menos 1 hora para um navio de guerra da Marinha. No entanto, aqueles dois cruzaram essa distância em menos de 5 minutos. Se eles não tivessem visto com os próprios olhos, nenhum deles teria acreditado. Ao perceber isso, uma profunda sensação de impotência tomou conta da sala. Uma perseguição de longa distância naquela velocidade estava simplesmente além de qualquer coisa em que eles pudessem intervir. Caramba! Sengoku bateu o punho na mesa com os olhos vermelhos e o peito arfando de frustração. Sakazuki, com o rosto sombrio, falou friamente. Então vamos ficar aqui sentados assistindo tudo isso acontecer? Silêncio. Ninguém conseguiu responder-lhe. Porque era verdade. Os navios de guerra não conseguiram acompanhar o voo de Darien e Shiki. E como a rota de Darien era tão irregular, não havia como prever seu próximo movimento. Tudo o que podiam fazer era esperar, impotentes. O que não entendo é porque Darien não recuou diretamente para o quartel-general, disse Kong de repente. Todos na sala de conferências tremeram ao mesmo tempo. Sim, mesmo que ele se perdesse no Novo Mundo, o vice-almirante Darien deveria ter a pose eterna apontando para Marineford. Contanto que ele retornasse ao quartel-general da Marinha, eles nem precisariam esperar sua chegada. O quartel-general poderia enviar reforços para encontrá-lo. Porque ele quer matar Shiki, disse Sengoku com os dentes cerrados. Ao ouvir suas palavras, todos os generais da marinha presentes mudaram de cor, chocados além da conta, com os rostos cheios de descrença. Vice-almirante Darien, ele quer matar Shiki sozinho? Como isso é possível? Nem mesmo o almirante Sengoku e o vice-almirante Garp conseguiram fazer isso. Eu vejo. Kong franziu a testa, sua expressão determinada permaneceu inalterada, seus olhos baixos. Ele tem medo que Shiki escape, então não vai para a sede? Ele murmurou baixinho. Os outros também descobriram o cerne da questão e gradualmente chegaram à mesma conclusão. A sala de conferências ficou em silêncio novamente. A abordagem de Darien pode não estar errada, mas ele poderia realmente matar Shiki? Os comandantes da marinha estavam cheios de dúvidas e incertezas. Todos reconheceram a força e as conquistas de Darien. Mas este era Shiki, o Leão Dourado, o lendário grande pirata, um homem no mesmo nível de Roger e Barba Branca. Até mesmo o almirante Sengoku e o vice-almirante Garp lideraram frotas de elite da marinha repletas de caças de ponta, mas não conseguiram derrotar os piratas Roger. Será que o vice-almirante Darien realmente conseguiria derrotar Shiki sozinho? Naquele momento, Bru, o chamado levemente urgente do militar Dendemushi soou novamente, quebrando a atmosfera tensa. Kong respondeu imediatamente ao sinal. Falar. Uma voz tensa seguiu. Relatório. Últimas informações. O vice-almirante Darien deixou as águas do Novo Mundo. Ele entrou no Cowbelt. O Cowbelt. Todos inconscientemente olharam para a mesa de areia. Quando localizaram a posição do Cowbelt, seus corpos ficaram tensos. Sengoku se levantou abruptamente com os olhos arregalados.
A expressão de Sakazuki mudou ligeiramente. As pupilas do oficial Tsuru encolheram. Kong deu uma longa tragada no charuto. Ninguém percebeu que sua mão que segurava o charuto tremia levemente. Todos sabiam para onde Darren estava indo. Os olhos deles pousaram silenciosamente, mas de forma unânime, em um determinado local na mesa de areia. Cinto da calma. Essa perseguição chocante e louca durou um dia e uma noite inteiros, e ainda não dava sinais de terminar. Jirralharra. É inútil, não importa para onde você corra, Darren, seu pirralho. Shiki cortou o ar em perseguição ao vice-almirante ensanguentado, desferindo um golpe violento após o outro com suas espadas gêmeas. O volante cravado em sua testa latejava de dor, e o campo magnético flutuante ocasionalmente lançava tênues arcos elétricos em sua superfície. Isso forçava Shiki a manter constantemente o aqui do armamento, o que tornava sua resistência inconfundível. Ele podia sentir sua força desaparecendo rapidamente devido ao uso excessivo de aqui, mas ele não se importava mais. Quase não havia razão em sua expressão distorcida. Seus olhos brilhavam apenas com um brilho selvagem e assassino. Já não demoraria muito. Esse maldito pirralho da marinha estava quase no limite. Com tanta perda de sangue e esses ferimentos, além do exaustivo voo de longa distância, até o próprio Shiki estava quase exausto. O sofrimento desse pirralho só poderia ser pior. As duas figuras cruzaram o mar, uma atrás da outra, deslizando logo acima da superfície da água. De vez em quando, enormes reis dos mares irrompem das águas do Cal Belt, projetando sombras enormes enquanto abrem suas mandíbulas para atacar Shiki. Mas sob os golpes ferozes do maior espadachim duplo, eles foram instantaneamente reduzidos a nada além de carne desfiada e jatos de sangue. Jirralhalha. Outro golpe dourado e penetrante atingiu as costas do vice-almirante de longe, explodindo em uma nuvem de sangue e fazendo-o cambalear, com sangue escorrendo de seus lábios. A risada de Shiki ficou mais descontrolada. Às vezes ele se perguntava como esse pirralho da marinha ainda conseguia ficar de pé depois de tantos golpes, mas o pensamento desaparecia tão rápido quanto surgiu. O que havia para questionar? Os ferimentos eram reais. O sangue era real. Ele estava claramente tentando fugir. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E ele poderia acabar com esse pirralho maldito com as próprias mãos. Ele não podia perder essa oportunidade, não importa o que acontecesse. Logo, os dois cruzaram aquela extensão infinita de mar calmo. Uma brisa fria soprava em seu rosto enquanto a superfície tranquila gradualmente dava lugar a ondas crescentes. Eles saíram do Cal Belt. Está na hora. Shiki deu um sorriso sinistro e ergueu sua espada. Uma força invisível irrompeu. O oceano, atraído por uma estranha atração, de repente rugiu para a vida. Ondas explodiram para cima em uma torrente, como tsunamis empilhados, como gigantes monstruosos com formas indistintas, colidindo com o fuzileiro naval encharcado de sangue à sua frente com uma força imparável. Shishiodoshi, Shimaki. A água caía como se as muralhas de uma fortaleza estivessem desmoronando. O vice-almirante cerrou os dentes, aparentemente recorrendo a cada resquício de força. Seu rosto empalideceu e sua velocidade disparou repentinamente. Ele mal conseguiu escapar do tsunami que se aproximava. Mas então, Jirralharra, você está morto. Um enorme raio de espada dourada atravessou a imponente parede de água, atingindo o despreparado vice-almirante e fazendo-o cair em uma ilha árida abaixo. Bum! Uma violenta explosão de terra atingiu o céu, destruindo o chão e destruindo metade da ilha. A onda de choque percorreu a terra, sacudindo montanhas e terra, fazendo bandos de pássaros fugirem em todas as direções. Os olhos de Shiki brilhavam com uma loucura mais profunda, brilhando vermelho sangue enquanto ele mergulhava direto. No centro da ilha, fumaça espessa e poeira sufocavam o ar. Em meio ao enorme corte esculpido na terra, a figura do vice-almirante levantou-se lenta e cambaleante. Seu corpo era uma rede de feridas, com sangue escorrendo de todos os ângulos, sua aparência era totalmente brutal. Ao ver o maldito pirralho da marinha em um estado tão lamentável, Shiki sorriu maldosamente, a vitória já em suas mãos. Jirralhalha. Não vou mais correr, pirralho da marinha. Ele caiu pesadamente no chão, segurando ambas as espadas nas mãos enquanto uma torrente de intenção assassina irrompia. A pura excitação e loucura distorceram seus músculos faciais em uma careta assustadora, como o rosto de um demônio. O vice-almirante ficou ali com a cabeça baixa, ofegante, como se nem tivesse ouvido a provocação de Shiki. O vento carregado de poeira agitava seus cabelos encharcados de sangue, balançando suavemente na brisa. Por que você parou de correr? Vamos, continue correndo. Eu ainda não terminei de brincar. Shiki riu loucamente. Sua cabeça latejava com uma dor insuportável, as veias saltavam em sua testa como centopeias rastejantes. Mas ele não percebeu nada disso. Ele finalmente estava prestes a acabar com esse cara. Ele tremia de excitação. Por que eu deveria correr? O vice-almirante falou de repente em voz baixa e calma. A risada de Shiki parou abruptamente. Ele olhou para cima, atordoado para o pirralho fuzileiro naval. Darren parou de ofegar. Ele levantou a cabeça e um sorriso significativo lentamente surgiu em seu rosto ensanguentado. Shiki, você sabe onde estamos? Shiki congelou. Uma forte sensação de inquietação surgiu em sua mente. Porque ele não conseguia ver nenhum pingo de medo nos olhos do pirralho da marinha. Ele estava realmente sorrindo. A curva dos seus lábios e a maneira como ele olhava para ele, era como um caçador encarando uma fera presa em uma armadilha. Porque ele estava sorrindo. Onde era esse lugar? Shiki olhou ao redor em choque e confusão. Selva densa, ilha árida, mar aberto. Ilhas como esta existiam em todo o mundo. Não havia como saber onde ficavam. E a rota que ele tomou? Ele não prestou atenção. Raiva e sede de sangue consumiam seus pensamentos há muito tempo. A única coisa em que ele pensava era matar Darren.
Depois de persegui-lo implacavelmente por um dia e uma noite inteiros, gastando energia para manter o aqui do armamento constante e suportando a dor lancinante do volante alojado em sua cabeça. Tudo o que ele sabia era que eles tinham acabado de cruzar o Call Belt. Darren respirou fundo. Todo o pânico e medo de sua fuga já haviam desaparecido há muito tempo, substituídos agora por ambição e orgulho avassaladores. Ele abriu os braços lentamente, como se quisesse abraçar o ar e o mar que conhecia tão bem. Seus olhos estavam selvagens, desafiadores. Este é o Mar do Norte. Ele riu com abandono imprudente, mostrando os dentes manchados de sangue. Meu, Mar do Norte. Enquanto suas palavras chegavam, uma voz baixa e fria ecoou de repente, vinda de muito longe. Julgamento do céu. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.